Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33 até o versículo 50. Quem achou, diga amém. Leiamos então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. 33. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida, do que coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Muito boa essa palavra, né? Muito conhecida. Jesus, mais uma vez, discorrendo com os discípulos a respeito do tema central da sua mensagem, o reino de Deus. E eu quero dar um tema para essa palavra dessa noite. Se você quiser anotar, anote aí: o reino invertido, ou então o reino de ponta cabeça. Que é isso, pastor Mauro? É o reino invertido, ou então o reino de ponta cabeça. Existe um escritor americano, que eu não me lembro agora, eu não me recordo o nome dele, que ele escreveu um livro falando sobre o reino de Deus. Eu não tenho esse livro, ele é muito antigo, que ele deu exatamente esse título ao livro: o reino invertido, ou o reino de ponta cabeça. Por que eu estou falando sobre esse reino invertido? Porque
reino de Deus, irmãos, ele é administrado na contramão do reino dos homens. A pirâmide no reino de Deus, ela é o contrário do reino dos homens. Como assim, pastor Mauro? O grande aos olhos do homem é pequeno aos olhos de Deus. Os irmãos sabiam? Por isso que quando Jesus discursava, falava aos fariseus, os religiosos, os doutores, os escribas, os adeptos das seitas, não compreendiam a mensagem de Jesus, porque eles pregavam assim, doce, Jesus dizia amargo. Ele dizia assim, grande, Jesus falava pequeno. Eles diziam alegre, Jesus falava triste. Eles não conseguiam entender porque é invertido. O reino de Deus, ele está de ponta cabeça na visão humana, porque no reino de Deus, aqueles que os homens aplaudem, aquilo que os homens aplaudem não impressiona Deus. Deus reprova. Toda vez que você vê os homens aplaudindo alguma coisa, você pode ter certeza que Deus está reprovando, porque o reino de Deus, ele é na contramão do reino dos homens. O que o mundo despreza, irmãos, grave isso aqui no teu coração, aquilo que o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. Você sabia disso? Tudo aquilo que o mundo aí fora despreza, para Deus é algo grande. No reino de Deus, os felizes são aqueles que são tristes, sabiam? São aqueles pobres, humildes, desprezados, são aqueles que choram. Jesus ensinou isso com muita propriedade quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Outro sim, no reino de Deus, quem são aqueles que são maiores? São os altivos? São aqueles soberbos? Não, os felizes no reino de Deus, os grandes, são aqueles que choram, que são humildes, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra, né? E no reino de Deus, não são aqueles que dão grandes gargalhadas nas baladas, nas festas, é que são felizes, são os que choram. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que choram. Jesus disse isso, porque um dia serão consolados. As bem-aventuranças é para aqueles que, é para a eternidade. Quando o cristão autêntico, fiel, morre, ele entra num estágio, ou num estado que chama estado eterno de bem-aventuranças. Aí vai se cumprir todas as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. No reino de Deus, as pessoas que se dão bem não são os espertalhões, aqueles que enganam, aqueles que fazem negócio e não pagam. No reino de Deus não. No reino de Deus não são os corruptos que se dão bem, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a Bíblia diz que um dia eles serão saciados, ou serão satisfeitos. Mas no reino de Deus, não são os hedonistas, aqueles que se dão ao prazer livre, que são felizes. No reino de Deus, são aqueles que são puros de coração, esses são felizes, né? Não são os mais fortes, não são aqueles mais prepotentes, mas são os mansos. É isso que a Bíblia diz. Então eu quero mostrar para vocês aqui nesse tema, o reino invertido, alguns princípios absolutos do reino de Deus. Você sabe o que é algo absoluto? Absoluto é alguma coisa que está acima de tudo, alguma coisa que é imutável e está acima de qualquer outra coisa. Significa que os princípios que eu vou mostrar para vocês aqui, eles estão acima de qualquer coisa,
estão acima de qualquer conceito, de qualquer ideia filosófica. Esses princípios estão acima de qualquer governo humano, de qualquer filosofia, porque eles são absolutos, são imutáveis, são inegociáveis, não se pode removê-los ou demovê-los. Então eu quero mostrar para vocês, primeiro princípio no reino de Deus. Observe como o reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino de Deus, não há lugar para preeminência. No reino de Deus, não. Preeminência. Não há lugar no reino de Deus para alguém se achar melhor do que o outro antecipadamente. Preeminência, alguém chegar na frente do outro antecipadamente. Se você observar o texto que nós lemos, a partir do versículo 33 e 34, a gente precisa entender um contexto aqui. Quando é que Jesus vai falar essas palavras com os discípulos? Se você observar o capítulo 9, você vai ver que ele vem descendo com os discípulos do Monte da Transfiguração. Foi onde Jesus se transfigurou. A Bíblia diz que o seu rosto ficou como o sol, brilhando ao meio-dia, suas roupas ficaram, ele se glorificou, ele ficou cheio de glória. Parece que o céu desceu, a dimensão celestial desceu ali no monte, provavelmente o Monte Tabor, e nesse momento, depois que eles descem do Monte da Transfiguração, o texto antes de nós lermos diz que Jesus, ele faz um grande milagre. Ele cura um rapaz, um menino endemoniado, e os discípulos ficam perplexos, porque a Bíblia diz que eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E Jesus chega, expulsa e diz: olha, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. E os discípulos então, eles ficam tão maravilhados, que eles começam a conjecturar na mente deles a possibilidade de que Jesus ficaria com eles aqui na terra para sempre, fazendo milagres. Só, irmãos, que tem um detalhe aí que eu sempre bato na tecla: não adianta ficar correndo atrás de milagre, 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 e não correr atrás da vida eterna, porque os milagres aqui vão passar, e a vida eterna já tem o próprio nome dizendo eterna. Aí Jesus, como ele nunca vai mudar a sua agenda, não adianta os homens tentar mudar a agenda de Jesus, porque não tem como mudar. Jesus tem a sua agenda estabelecida, e ele não muda. Por isso que eu não posso marcar aqui um culto de milagres amanhã. Amanhã, tal hora, vai ter um culto de milagres aqui. Jesus, e se Jesus não vier? Ele não muda a sua agenda. Quem faz a agenda dele é ele. Não sou eu que faço a agenda de Jesus. Quem somos nós para tentar fazer a agenda de Jesus? Jesus é soberano, absoluto. Ele está acima de tudo e de todos. Então quem faz a agenda dele é ele. E aí, irmãos, quando os discípulos começam a pensar isso, Jesus começa a falar de morte. Está chegando o momento, se você ler a partir do versículo 30, a Bíblia diz que ele, tendo partido dali, o caminho da Galileia, não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos, diz o texto, que ele seria entregue na mão dos homens que iriam matá-lo, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso daqui nem passava na mente dos discípulos. Então, irmãos, olha o que Jesus faz. Entendendo esse contexto que eu acabei de detalhar, a Bíblia diz no versículo 33, que quando Jesus chega em Cafarnaum, que era um dos lugares onde ele morou, ele entrou na sua casa, e agora ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. Por que, irmãos, que Jesus não perguntou para os discípulos durante o caminho? Por que Jesus não vai perguntar para eles, próximo a outras pessoas? Porque o assunto era delicado, e o assunto delicado, Jesus chama eles para tratar em particular. E a Bíblia diz que então Jesus vai fazer uma pergunta, dizendo assim: escuta, vou fazer uma pergunta para vocês, estou parafraseando. Que assunto que vocês estavam conversando pelo caminho? E a Bíblia diz que eles se calaram, porque eles não tinham resposta para Jesus. Por que não tinha resposta?
Porque no caminho, eles estavam disputando qual seria o maior no reino de Deus. Preeminência. Quem chegaria primeiro? Quem era o primeiro no reino de Deus? Quem era o maior? Irmãos, essa discussão ela foi tão séria, que o outro evangelista vai dizer que a mãe de um deles, chegou a pedir, irmã Silvana, para Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca meu filho assentado à tua direita, né? Olha, irmãos, o que o ser humano consegue fazer? Isso aí, irmãos, é inerente a nós, sabia? Nós queremos ter preeminência, nós queremos holofotes em nós. Jesus fugia dos holofotes. Nós queremos ser honrado pelos homens e queremos ser elogiado pelos homens. Jesus não. A Bíblia diz então, primeiro princípio, no reino de Deus não existe preeminência. O maior é Ele, a honra tem que ser para Ele, a glória é para Ele, o culto é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Foi Ele que morreu na cruz. E permita-me aqui usar as palavras de João Batista. Agora, convém que Ele cresça e que eu diminua. Não foi isso que João disse? Então observe, versículo 35. A Bíblia diz que, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Não tem preeminência no reino de Deus. No reino dos homens, sim. No reino dos homens, os homens chegam e querem assentar nas primeiras cadeiras, nas festas. Os fariseus eram assim, nas sinagogas, queriam ser vistos pelos homens nas praças. Eles faziam longas orações, com seus filactérios azuis, as franjas das suas roupas, para serem vistos, chegarem primeiro. Se você olhar a vida, o reino dos homens, alguém sempre quer chegar na frente do outro, ele quer burlar a fila do banco, quer entrar na frente do outro. Isso é o reino dos homens. No reino de Deus não, o primeiro é Ele. A Bíblia chama Ele de Alfa e Ômega, primeiro e último. Antes dele não há ninguém, depois dele nunca haverá, porque Ele é soberano e Senhor de tudo. Olha, irmãos, o que a Bíblia está dizendo no versículo 36. Eu fiquei até pensando uma coisa assim, né? Que os políticos, nós estamos vivendo agora a época de eleições. Os políticos, às vezes nós somos igual aos políticos, irmãos. Nós queremos fotos, luzes, né? Queremos preeminência. Quantos pregadores hoje, sabe como eles fazem? Igual aos políticos, irmão Roberto. Eles não chegam no culto para adorar a Deus. Você já reparou que o político, ele chega, o culto já começou? Em qualquer evento, né? E ele sai antes de terminar. Ele diz: eu tenho um compromisso. E está cheio de pregadores e cantores assim. Não chega para cultuar a Deus e depois ele sai antes do culto também. A não ser que ele seja o pregador, né? Aí você pergunta: mas irmão, eu estava orando no hotel. Mentira. É porque ele quer ser celebridade, ele quer fotos, ele quer que as pessoas tirem selfies com ele. Uma das coisas que eu admiro no pastor Paulo Júnior é isso daí, que ele, para tirar uma foto com ele é difícil, porque ele não quer os holofotes, ele quer distância, ele é tímido, ele não quer. Agora, se você observar o versículo 36, o que é que Jesus vai fazer? Jesus sempre surpreendia, né? Jesus chama uma criança. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, que eu já vi pessoas pregando isso aqui muito errado, dizendo: são as crianças no reino de Deus. A criança aqui não está falando de idade cronológica. É claro que Jesus pegou uma criança, mas a lição não é essa. A lição não significa que uma criança, a idade da criança, que ela é maior no reino de Deus. Jesus está ensinando uma lição aqui, o seguinte: aquele que não é visto pelos homens, aquele que tem menos importância no reino dos homens, é o principal no reino de Deus. Sabe por quê? Porque criança nessa época não tinha muita importância. Hoje tem estatuto da criança, tem o ECA, que é o estatuto da criança e do adolescente. Se o pai der uma varadinha no filho hoje,
daqui a pouquinho o conselho tutelar está na casa dele. Nesse tempo aqui não. Nesse tempo uma criança não era muito notada, não tinha muita importância. Quando Jesus estava ensinando, lembra daquela passagem que Maria e José perdeu Jesus lá no templo e foi embora? Depois de 3 dias eles voltaram, ele estava ensinando e questionando os doutores da lei no templo. Aquilo para eles ficaram admirados, e os doutores também, porque uma criança não tinha essa capacidade. Criança não era quase notada, não tinha poder de decisão, era aqueles que era menos importante. Então Jesus pega o menos importante, coloca no meio deles, o texto diz no versículo 36, e mostra para eles: esse é o mais importante. Olha como o reino de Deus está de ponta cabeça, Danilo. Está ou não está? Depois, quando ele está no meio deles, Jesus ainda vai fazer um ato ainda mais emblemático. Jesus pega nos braços aquela criança e vai dizer para eles: ó, qualquer que receber um destes meninos, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então o que Jesus está ensinando é que aquilo que não é importante para os homens é importante no reino de Deus. Irmãos, se a igreja é desprezada, se nós somos desprezados, chamados de igrejinha, de povinho, eu não estou falando dessa igreja aqui não, estou falando da igreja do Senhor, porque nós não é só aqui que tem o povo de Deus. Pode ter certeza de uma coisa: nós somos importantes no reino de Deus, porque aquilo que os homens desprezam é importante para Deus. Observem mais uma coisa: cristianismo é ser menor e nunca maior. Se nós não aprendemos isso ainda, nós podemos ser de qualquer religião, menos do cristianismo, viu? Cristianismo é ser menor, sempre. Você já leu Filipenses capítulo 2? A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, está falando de Jesus, e humilhou-se ainda mais, tomando forma de servo, e na forma de servo foi até a morte. Não é qualquer morte, morte de cruz, que era extremamente humilhante. Por isso Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, porque Ele se humilhou, e a humildade precede a honra. Então ser cristão é ser menor, sempre. Mais uma coisa, mais um princípio que eu quero ensinar, que é absoluto, ainda no versículo 35 e 36. Ser maior, irmãos, é vestir a roupa do menor, sempre, viu? Para eu ser maior, eu quero ser maior, então eu tenho que vestir a roupa do menor. No mundo dos homens, não. No mundo dos homens é muito diferente. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando a gente lê o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, isso aqui é muito importante a gente gravar. Isso é chamado pelos teólogos, esse texto, capítulo 2 e 7 de Daniel, de ABC da profecia. Os irmãos sabem o que é o ABC na escola? Quando uma pessoa vai na escola, eu estou aprendendo o ABC. São os rudimentos, é o prézinho, as primeiras coisas, dando os primeiros passos. Quando a gente lê o capítulo 2 de Daniel e o 7, a língua, o idioma usado lá, em alguns versículos, é o aramaico, não é o hebraico. Por que não? Porque Deus está se direcionando, Deus está falando com os gentios. Como a língua gentílica naqueles dias era o aramaico que predominava, Deus está usando a língua deles, o idioma deles, para falar com eles. E o que tem a ver isso com o reino de Deus? Tem a ver que no capítulo 2 do livro de Daniel,
Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho revela para ele uma estátua suntuosa, com materiais de grande valor, que vão diminuindo de cima para baixo, cabeça de ouro, peito de prata, né, e ventre de bronze, braços de prata também, pernas de ferro e barro, vai diminuindo o valor dos metais. Na visão de Nabucodonosor, humanista, os reinos do mundo eram materiais de valor. Quando a gente olha o capítulo 7, quem sonha agora é o profeta Daniel. A visão não é mais do homem humanista, a visão é do servo do Deus vivo. Sabe o que ele enxerga? Os mesmos reinos como animais, leão alado, leopardo alado, urso e também um tipo de animal bem diferente, um animal espantoso. Os mesmos reinos do capítulo 2, na visão do homem, no capítulo 2, suntuoso. No capítulo 7, visão de Deus, animais. Deus enxerga diferente dos homens. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, quando Eliabe passou, que era o maior, o mais bonito, o mais robusto, ele já ia ungir. Deus falou: não é esse, não é assim que eu enxergo. E ele ungiu o que era menor, o ruivo, porque a visão de Deus é diferente da visão dos homens. O reino de Deus está invertido. Tem que sempre ser o menor para ser o maior. No reino de Deus, ser grande é servir, viu? Ministério é servir, é serviço. Agora tem uma frase que diz: ministério é ser visto, é servir, não ser visto. Então veja bem, você sabia, irmãos, que o símbolo do reino de Deus não é uma coroa? Sabiam? No reino de Deus, qual que é o símbolo do reino dos homens? Coroa. De vez em quando aparece a rainha Elizabeth II, lá na Grã-Bretanha. O que chama atenção nela? A coroa, cravejada de pedras preciosas, né? Mas, no reino de Deus não. No reino de Deus é uma toalha com uma bacia. Glória a Deus. Jesus está na última ceia com os discípulos. A Bíblia diz que ele pega uma toalha, se veste, pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. E aí eles não entenderam nada. E Jesus diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, dissestes bem, porque eu sou, mas eu lavei os pés de vocês, e assim como eu lavei, vocês deverão lavar os pés uns dos outros. O símbolo do reino de Deus é uma toalha com uma bacia, não é coroa. Glória a Deus. No reino de Deus, quanto menor a pessoa for, maior ele é. No reino dos homens não, tem que ser maior, né? Maior. Os irmãos já perceberam uma coisa, que quando as estrelas estão brilhando, por exemplo, se eu sair aqui fora, eu vou ver muitas estrelas brilhando, sim ou não? Sabe por que elas estão brilhando? Porque o sol não está brilhando agora. Quando o sol brilha, o sol da justiça, as estrelas menores se apagam, porque ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Quem brilha é ele que deve ser glorificado. A igreja é dele, o centro do culto é para ele. Tem muita estrela no reino de Deus hoje, pessoas na TV, pessoas recebendo troféu, recebendo títulos de ídolo gospel. Quem deve brilhar é o Senhor Jesus. Você sabia que lá no tabernáculo de Moisés, quando era pela manhã, à tarde ele ia lá e acendia o candeeiro com 7 canas. Por quê? Porque o sol tinha se posto, mas quando era pela manhã ele ia lá com os apagadores e apagava aquele candeeiro, porque o sol tinha nascido, o sol da justiça, a luz maior estava brilhando. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 37, observem: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao meu Pai, ou ao que me enviou, né? O que Jesus está fazendo aqui? Quando ele pega aquele menino e põe no colo, Jesus está mostrando para eles, aos olhos deles. Você sabe o que é mostrar aos olhos? O que é mostrar aos olhos? É ilustrar.
Você já percebeu que se tiver o data show aqui, no estudo, a capacidade de gravar, de você gravar na mente é muito maior? Porque está sendo mostrado aos olhos, não está sendo falado. Tem coisas que precisa ser mostrada aos olhos, porque fala, ensina, prega e as pessoas não praticam. É isso que Jesus fez. Por isso que Paulo fala aos Filipenses: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Glória a Deus. Tiago no capítulo 2, vamos ler esse texto? Tiago 2, a partir do versículo 1. O que você acha mais importante, irmão? Ter ou ser? Mas no mundo dos homens não é assim não, viu? Quem tem é mais importante do que quem é. Vale quanto pesa, não é? Vamos ler Tiago capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha esse texto que Tiago vai tratar aqui. Vou ler aqui com vocês. Capítulo 2 da carta do apóstolo Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, qualquer lugar, viu, até aqui na igreja, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, mas disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Precisa explicar? Perceberam que ele está falando do reino aqui? A gente faz isso direto, né, irmãos? Sim ou não? Se chegar um político aqui e entrar aqui dentro uma autoridade, é claro que a gente tem que honrar as autoridades, é bíblico. E chegar alguém ali, um mendigo, quem será que nós vamos tratar melhor, hein? Para pensar, né? O reino de Deus está de ponta cabeça, irmãos. Está invertido. Os olhos de Deus enxergam diferente de nós. Volte para o capítulo 9 de Marcos. Vamos caminhar. Mais um princípio. No reino de Deus, não há lugar para exclusivismo. No reino de Deus, não há lugar para exclusivismo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 47, versículo 8. Vamos ler esse texto. Glória a Deus. Ser apologista não é ser exclusivista. Fazer defesa do Evangelho não é ser exclusivista. Isaías 47, 8 diz assim, agora pois ouve isto, tu que é dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Perceberam? Exclusivismo. Fora de mim
não há outra. Está falando, sabe o que ali? De uma religião exclusivista. Agora, irmãos, observem comigo o que Jesus vai ensinar do 38 ao 41, em Marcos 9, 38 ao 41. Olha o que a Bíblia diz, isso aqui é muito sério, para nós que fazemos defesa do Evangelho, para nós que somos apologistas, nós temos que aprender várias lições. Olha aqui, 38, e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Pastor Mauro, explica isso daí agora, eu quero ver se o senhor deu um tiro no pé agora. Será? Vamos ver se é realmente eu dei um tiro no pé? Primeira coisa que nós precisamos aprender: quem faz defesa do Evangelho deve sempre fazer, né? Quem combate as heresias deve combater sempre. Não é isso que Jesus está tratando aqui. Se você perceber bem o texto, tem uma coisa interessante aqui para a gente aprender. Você percebeu que Jesus está dizendo aqui que eles estavam expulsando o demônio no nome de quem? Jesus não está se referindo aqui a qualquer grupo que se reúne e que prega heresia, que prega coisas erradas. Essa parafernália que a gente vê gospel aí hoje, não é isso. Se você observar aqui, Jesus está mostrando para eles que eles estão fazendo da maneira certa, eles estão fazendo no nome correto, e o resultado é certo. Percebam, eles estão expulsando no nome de Jesus. Agora, sabe por que João mandou ele parar? Porque ele não pertencia ao grupo que seguia os discípulos. Então significa que se alguém está pregando o Evangelho aqui em Colina, de modo certo, como a Bíblia propõe, da maneira certa, no nome de Jesus, com as doutrinas fundamentais certas, mas não congregam aqui nessa igreja, nós vamos mandar eles parar? Pode? Sim. Eles não andavam com Jesus, mas eram discípulos de Jesus. Sim, porque eles não estão fazendo em nome de nenhum outro Deus. Lembra dos filhos de Cefas, no livro de Atos? Os filhos de Cefas foram expulsar demônio em nome do Deus de Paulo. Sabe o que aconteceu? O demônio se apoderou deles e rasgou a roupa deles. E aí o demônio diz assim para eles: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Deus de Paulo, mas e vocês, quem são? Porque eles estavam fazendo da maneira errada, no nome, eles tentando usar o nome de Jesus de forma errada, porque o nome de Jesus não se usa de qualquer maneira. Eu não posso me reunir em qualquer lugar e dizer eu estou aqui no nome de Jesus, porque ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Mas de que forma? Da maneira certa, com a palavra certa, com a doutrina certa, sem se corromper a palavra de Deus, sem corromper a doutrina. E aí sim, não importa a denominação, desde que esteja se fazendo com aquilo que a Escritura propõe, sem deturpar a Escritura. É o que eles estavam fazendo. Aí João, sendo exclusivista, o apóstolo do amor, manda eles parar, Senhor. Ele pensou que Jesus ia elogiar eles. Você não pode mandar eles parar, porque eles estão fazendo da maneira certa e o resultado é certo. Agora eu pergunto para vocês, olhando para o movimento gospel de hoje, está certo? A maneira que eles estão fazendo está dando o resultado certo? O nome de Jesus está sendo glorificado? O nome de Jesus está sendo colocado como Senhor, centro, ou é o homem que está sendo glorificado? O antropocentrismo é que está sendo colocado.
Jesus está sendo colocado como Senhor, eles estão diminuindo ou eles estão aparecendo e usando o nome de Jesus? Faça uma avaliação aí. Pessoas na TV recebendo título de ídolos gospel. O que se fala menos é o nome de Jesus, irmãos. Fala de anjo, mas o nome de Jesus não. Então nós não somos exclusivistas. Se tiver aqui, se levantar 10 igrejas aqui em Colina, e eles estiverem pregando o evangelho genuíno, teremos comunhão com eles, não importa que eles não são desse grupo. Se nós pregarmos o evangelho para alguém aí fora, e eles forem para uma igreja sadia, uma igreja que prega o evangelho, nós glorificamos o nome do Senhor. Agora, se for para uma seita, eu faço de tudo para tirar ele de lá. Aí eu vou ser proselitista, porque ele não está no caminho certo. A verdade é essa. Vamos caminhar por fim aqui. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. O reino de Deus, isso aqui é muito sério que eu vou falar. O reino de Deus é maior do que qualquer grupo e é maior do que qualquer denominação religiosa. O reino de Deus é muito abrangente. O reino de Deus é muito extenso. Para resumir o reino de Deus dentro de uma denominação, não se pode fazer isso. Não se pode resumir o Espírito Santo, achar que o Espírito Santo é exclusivo de alguém. Deus não é exclusivo. O reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é indescritível. Nós não temos como medir o tamanho do reino de Deus, porque é imenso, é o maior reino que existe. Então, sem exclusivismo. Se alguém nos chama de exclusivistas aqui na cidade de Colina, é porque eles não entendem a visão e o evangelho que nós pregamos, porque nós não podemos ser. Mais um princípio, agora, que eu vou mostrar para vocês. Acompanhe comigo, do verso 42 até o verso 50. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós não precisamos ter coragem, intrepidez, e nem sermos radicais, para mandar os outros parar de fazer alguma coisa, se eles estiverem com a motivação certa, se eles estiverem fazendo certo. Nós não precisamos ter toda essa energia para mandar alguém parar porque não congrega aqui conosco. Sabe qual que é a radicalidade que nós temos que ter? E a energia, a intrepidez e a coragem para poder dar fim no pecado, de uma vez por todas. O pecado que nós cometemos, nós temos que ser radical, viu? Na Idade Média, os monges se equivocaram, Danilo. Eles pensavam que a vida monástica cortaria o pecado. Só que tem um detalhe: eles levaram com eles, lá na vida monástica, o maior agente de pecado que existe, o coração do homem. Eles iam lá, se enclausuravam no monastério, vida monástica, ascetismo, né? Só que no ascetismo, eu não tenho como deixar o coração. Então eu tenho que ser radical para eu eliminar o pecado. Por isso, olha o que Jesus vai ensinar. Jesus não está falando de cortar órgão do corpo aqui não, viu? Corta o braço, corta o olho. Não sei onde foi aí que eu fiquei sabendo, muitos anos atrás, de um irmão que queria arrancar o olho da esposa dele para ela não pecar. Porque ele estava lendo esse texto aqui ao pé da letra. Olha o que a Bíblia diz. Verso 42. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que pusesse no seu pescoço uma pedra grande, pedra de moinho, né? E que fosse lançado ao mar. 43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível que não apaga. O inferno é real, irmãos, né? Onde o seu bicho, sabe o que é o bicho? Subconsciente. Onde o seu bicho não morre e o fogo não apaga. O fogo que ele está dizendo aqui, o bicho nunca morre e o fogo não apaga, é o tormento, é o suplício. Porque no verso anterior ele já está falando do fogo,
do inferno. Se o teu pé te escandalizar, sabe o que a Bíblia está falando? Ele vai falar de pé, de olho, de mão e de pé. Não é isso? 3 instrumentos que nós usamos para pecar. O pé significa onde eu vou. A mão significa aquilo que eu pego, ou o trabalho que eu faço. E o olho é aquilo que eu olho, que eu cobiço. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Jesus está dizendo, seja radical, falando para os discípulos, para arrancar aquilo que você está fazendo você pecar. O que faz você pecar? Analisa, que eu vou analisar aqui. É a internet? É a televisão? É alguma coisa que você está olhando na rua? É o vizinho? É alguma coisa no trabalho? Jesus está dizendo nessa noite, arranca logo isso daí, enquanto você está aqui, porque você corre um sério risco de ir para o inferno. É isso. Ele vai falar do sal aqui, ó. Ele vai falar do sal aqui. E vocês perceberam que ele vai repetir 3 vezes, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga? É o subconsciente aqui, ó. Sabendo, consciente. Isso aqui desconstrói a teologia que prega o sono da alma, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo. Porque isso aqui está dizendo que ele vai ficar consciente. Isso aqui pode fazer um paralelo com Lucas 16, o rico e Lázaro. Interessante que ele vai falar assim no versículo 49, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Salgado com fogo, fala de purificação na nossa vida. E o sal, os sacrifícios no tabernáculo, quando se fazia os holocaustos, sabe o que eles faziam? Jogava sal. E quando terminava o efeito desse sal, que ele ficava insípido, não salgava mais, eles pegavam, como não tinha calçadas naquela época, eles pegavam, era terra batida, eles jogavam aquele sal como se fosse um corredor, para que no dia da chuva eles pudessem andar ali em cima, sobre aquele sal. Aí a Universal não entendeu nada e foi fazer corredor de sal, né? Porque o sal não servia mais para o sacrifício. Jesus está dizendo, se você ficar insípido, se você não se purificar, não se conservar desse mundo aí fora, você vai ser pisado pelos homens. É isso que ele está dizendo. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 17:13, para a gente terminar, caminhando para o fim aqui. Jeremias 17:13. Quem lê aquele texto, esse texto, até pensa que não é para combater as heresias, né? Mas como a Bíblia ela é perfeita, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo 13, olha o que está escrito: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Alguns até conjecturam a possibilidade, é conjectura só, de que quando Jesus abaixou para escrever no chão, que aquela mulher foi pega no ato de adultério, que ele poderia estar escrevendo o nome daqueles que queriam apedrejar ela. Então observe, só que ele disse assim: vai e continue pecando, né? Não, vai, não peques mais. Então, irmãos, a vida do servo de Deus, daquele que crê no reino de Deus, ela nos traz um parecer muito claro de que o reino de Deus está invertido, está de ponta cabeça. Agora, vocês perceberam uma coisa em todo esse contexto, e aqui eu finalizo. Não sei se vocês perceberam uma coisa aqui, que Jesus está dando uma aula para eles, uma lição, discorrendo para eles sobre a soberba. Perceberam? Um queria ser maior que o outro, e isso foi que levou Jesus a lavar os pés deles. Quando Jesus estava lavando os pés deles em João 13, Jesus estava tirando a poeira da estrada, aonde eles foram caminhando e discutindo quem era o maior. Que lição, irmãos. Agora, sabe por que Jesus está enfatizando tanto aqui? Porque eles estão com a síndrome de Lúcifer, soberba,
que fez ele cair de lá. Subirei acima das estrelas de Deus, dos outros anjos. Colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Soberba. E a soberba, a altivez, é algo que Deus abomina. E eles estavam começando a nascer no coração deles a síndrome de Lúcifer. Jesus então vai trazer o antídoto, o remédio. Jesus é o nosso antídoto. Jesus é o nosso refúgio, a nossa esperança. Jesus tem sempre a resposta certa. Jesus tem a lição certa para nós. Se nós seguirmos e atentarmos para as lições de Jesus, da palavra de Deus, nós andaremos no caminho certo e com segurança. Glória a Deus. E mais uma vez eu vou ratificar. Se abrir aqui na cidade de Colina 10, 20, 30 igrejas que pregam o evangelho genuíno, não importam que eles não estejam aqui conosco, eles são nossos irmãos, e nós temos que estar com eles, temos que cooperar com eles e eles aqui conosco, porque nós fazemos parte do mesmo reino. Você pode dizer amém? Agora, heresia, nós combatemos. Vamos orar.